E no quinto dia, o Kaggle me resolve colocar 2 assuntos no mesmo dia. Então a gente vai ver listas, loops e list comprehension. Vamos começar. Por algum motivo hoje eles resolveram fazer 2 assuntos no mesmo dia. Então provavelmente a gente não vai fazer exercícios aqui, porque senão vai ficar 3 horas de vídeo. Mas a gente faz os conteúdos, eu deixo aqui os links para você poder acompanhar e puxar o notebook de exercício. E aí você tenta fazer. E aí qualquer coisa você comenta aí, qualquer dúvida. E quem sabe depois eu não faço os exercícios separadamente e subo vídeos aqui. Aí você também avisa se você acha isso legal, né? Porque tô testando esse formato agora, não sei também se é interessante pôr só o conteúdo ou pôr conteúdo e exercícios separados. Ou se é mais fácil deixar a lista de exercícios preparada aí. E aí as pessoas tentam fazer e qualquer coisa comentam pra gente se ajudar. Então, os 3 assuntos hoje vão ser listas, loops e list comprehension. Essa última parte é uma das mais legais do Python. Então, se você tem algum amigo ou já tem alguma experiência em programação, essa é uma parte que, se a pessoa não conhece Python, manda pra ela, né? Que vai ser muito legal. É uma parada que normalmente as pessoas olham e falam: nossa, isso é muito interessante mesmo, né, para você programar e facilita a nossa vida pra caramba. Mas vamos lá, vamos começar sobre listas. Bom, listas no Python representam sequências ordenadas de valores. Então aqui ele dá um exemplo de sintaxe de como você cria uma lista, né? Então aqui ele cria uma lista de números primos aqui, né? 1, 2, 3, 5, 7. E como que isso funciona? O fato de você ter declarado com esse colchete mostra que é uma lista. Eu costumo dar esse exemplo falando que é como se fosse um retângulo de coisas que você coloca dentro, por isso que aí é um colchete. Eu acho que não tem nada a ver, mas é um jeito que eu explico para tentar fazer a pessoa lembrar como que declara uma lista. A gente pode colocar nas listas no Python outros tipos de coisa, não necessariamente só números. Então a gente poderia colocar, por exemplo, strings, né? Então vem aqui, ó, ele colocou os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quer dizer que Plutão não tá na lista, né? Triste o destino de Plutão. A gente até pode, já que a gente pode colocar outras coisas, né, como itens dessa lista, a gente até pode colocar listas. Então a gente pode fazer listas de listas. E a gente poderia fazer isso assim, enquanto a gente quisesse, lista de lista de lista de lista de lista, né? Quando a gente faz assim, é como se fosse uma matriz que a gente aprendeu no colégio. Então, é uma lista de lista, na verdade, né? Então, cada item dessa lista é uma outra lista. E aí você pode fazer tanto desse jeito aqui, quanto desse jeito aqui. Aqui ele até dá um exemplo sendo hands, como se fosse mãos de cartas, né? Então aqui é valete, dama, rei, 2, 2, 2, 6 as e rei. E aqui ele fala que o trailing comma é opcional. Lembra que isso a gente viu no primeiro dia já. Então aqui ele basicamente explica que a lista são esses itens sequenciais e como a gente declara eles usando Python, né? Como que é a sintaxe disso, né? Cada linguagem tem um jeito de escrever as coisas, né? Então essa é a que a gente chama de sintaxe. E no Python é simples assim. Além de você poder fazer uma lista de inteiros, uma lista de strings, uma lista de listas, o que você quiser, você pode fazer uma lista de várias coisas. Então você pode fazer uma lista que um elemento é um número inteiro, o outro elemento é uma string. Eu posso colocar aqui uma função, né? Que ele vai estar, na verdade, a etiqueta da função help também funciona. Então ele criou uma lista aqui das coisas favoritas dele. E sim, ele falou que a função help do Python é definitivamente uma das coisas favoritas dessa pessoa que fez aqui esse conteúdo. Aí já entra no assunto de indexação, né? Então, a gente declara uma lista, existe esse objeto que tem vários itens dentro, né? E para que serve, né? Como que a gente usa isso, né? Como que a gente acessa isso? Então, para começar, imagina que eu tenho essa lista de planetas, né? Tá bom, eu tenho vários itens aqui, mas como que eu pego esse item, né? Como que eu pego o primeiro item? Então, essa é a questão da indexação, né? É o acesso aos itens de uma lista. O Python usa um sistema de indexação começando em 0, que eu já expliquei também em algum dos dias, e normalmente as coisas em computação costumam começar em 0, quando é contagem, assim. Então, lembra que é sempre esse Zero-Based Indexing. Então, o que isso significa? Que quando você chama o nome da lista, lembra que a gente atribuiu planets para essa lista aqui. Planets está aqui, é uma lista. Então lembra que é o mesmo conceito de variável. A gente criou um nome, que é uma etiqueta, que está lá no lugarzinho do Python que ele guarda as variáveis, ele botou essa etiqueta lá, né? Uma referência a esse lugar.
E aí tem essa lista lá, guardadinha. Como a gente acessa o primeiro item? A gente coloca o nome dessa etiqueta da lista, abre colchetes e coloca aonde a gente quer acessar, qual que é o número que a gente quer acessar. O 0 é o primeiro. Então, quando eu faço isso, o que está acontecendo? Ele vai lá na lista Planets, aqui, e acessa o primeiro item. Por isso que ele veio aqui e mostrou Mercúrio. Quando você faz isso, ele está colocando a etiqueta aqui, indo lá e pegando o primeiro item. Isso é o acesso a itens da lista, é a indexação, é como você está indexando isso. E se eu for pegar o segundo item, eu vou lá na variável planets, que é aquela minha etiqueta, abre colchetes, número 1, que é justamente o segundo item. Aqui já entra uma coisa muito legal que a gente pode fazer no Python, que ele pergunta, né, qual que é o planeta que está mais longe do Sol? Porque ele colocou aqui na ordem do sistema solar, né? Então aqui está a Terra, e aí ele colocou meio que na ordem. Qual que é o planeta que está mais longe do Sol? Seria esse aqui, né? Netuno, que seria o último planeta. Como que a gente acessa o último item? Pensa comigo, é fácil, né? A gente acessa assim. Se esse daqui é o primeiro e esse aqui é 0, esse daqui é 1, esse daqui é 2, esse daqui é 3, esse daqui é 4, esse daqui é 5, esse daqui é 6 e esse último aqui é 7. Então basta a gente fazer planets, abre colchetes, 7. Funciona. Mas a gente pode fazer de um jeito muito mais legal. Porque normalmente você nem vai saber quantos elementos tem aqui na sua lista. Às vezes você recebe uma lista e você não sabe quantos elementos tem. Tem como a gente saber quantos elementos tem? Tem. A gente vai ver mais pra frente como conta quantos elementos tem. Mas tem um jeito muito simples de você pegar o último. É você andando de trás para frente. E aí você faz assim, ó, -1. Então, quando eu vou de trás para frente, eu fazendo -1 aqui, ele vai lá no último e pega o primeiro elemento. Então, aqui, ó, Netuno. E se eu quiser o segundo, né, ali, de trás para frente? É assim, -2. Aí vem aqui Urano. Isso aqui é muito legal de mexer, porque fica fácil de você navegar nos itens da lista, né? Simplesmente usando esses colchetes, números positivos vão fazer de um jeito, os negativos vão fazer de outro. E aí tem uma coisa mais legal ainda, que é o fatiamento, né? Que é o slicing. Então ele quer, por exemplo, ele quer pegar um subgrupo dessa lista, né? Ele quer pegar os 3 primeiros. Como eu pego os 3 primeiros? No Python, a gente pode usar essa notação aqui de slicing. Então você coloca qual que é o índice que começa e o índice que termina. Só que nesse caso, esse índice ele é exclusivo. Não sei se você vai lembrar, mas no colégio a gente aprendeu aqueles intervalos e a gente fazia assim, ó, o intervalo vai de A a B, sendo que é A inclusivo e B exclusivo, é intervalo fechado e aberto, lembra? Se você não lembrar, tudo bem. O que importa é o seguinte, aqui significa que o 0 ele pega o primeiro cara é o 0, mas o último cara nesse sentido vai ser o 2, não o 3. Então aqui é o elemento de índice 0, o elemento de índice 1 e o elemento de índice 2. Então quando eu fiz 0 a 3, eu pego 0, 1 e 2. Eu pego até o n-1 aqui, que é esse número que você colocou. Isso aqui é uma notação que é super útil. E é o fatiamento. Você consegue fazer isso como você quiser na lista. Então, isso é bem interessante. Aqui, ele fala aqui, ó, que os índices de começo e final, eles são ambos opcionais. Então, se eu deixar fora, né, se eu não colocar um start index aqui, se eu não colocar nada aqui, ele vai assumir que é 0. Então, ele poderia reescrever aquela expressão, né, 0 até 3, como 2.3. Ele já vai saber que vai começar no 0 nesse caso. E a mesma coisa pro final. Se eu começar do 3 e não identificar o final, ele vai até o final da lista. Por isso que ele é opcional, né? Então isso é muito legal. Então aqui basicamente o que a gente está falando é me dê todos os planetas a partir do índice 3 para frente. E aí aqui você lembra que o índice 3 ele vai ser inclusivo, né? Ele vai pegar aquele elemento naquele índice. A gente também pode usar os índices negativos para puxar os elementos da lista. O que isso faz? Isso aqui eu sei que parece esquisito,
Mas entendendo o conceito, depois é treinar. Aí você criar uma lista e ficar fazendo exemplos até entender o que está acontecendo. Então, basicamente, aqui ele está falando assim, ó, pega todos os planetas com exceção do primeiro e do último. Por quê? Porque o Start Index é 1, ou seja, ele pulou o 0. Lembra que ele conta o primeiro. Então, se tinha alguém aqui no começo, ele pulou. Ele veio para cá. Aí ele vai até o último índice que ele quer. Qual que é o último índice? É o -1. Aí ele vai até Urano. E aqui, nesse caso, é exclusivo. Então, ele volta para cá. Ó. Vamos pegar a lista original. Ele foi de Vênus até Urano. Porque ele foi do índice 1 até -1. Só que -1 exclusivo. Então, ele caiu aqui. Ele não conta esse, né? Por isso que ele fez isso. Então, ele vai daqui para cá. Ele fatiou a lista. Tipo Fruit Ninja. Aqui. Certo? Então, o slicing, ele permite que você faça isso. E use também índices negativos. Então, aqui ele dá outro exemplo. Se eu for um Start Index -3, ele começa no -3 e vai até o fim, nesse caso. Então, você pode brincar como você quiser. Aqui, o Python vai fazer isso para você facinho. Mudando as listas. Ele explica que as listas são coisas mutáveis, ou seja, elas podem ser modificadas. E aí ele fala até aqui da expressão in place, né? O que significa que eu posso mudar justamente aonde ele está. Então imagina lá, do dia 1 que a gente falou, que o Python foi lá, tem um espacinho, aí você criou uma variável planets, ele criou uma etiqueta para você, colocou lá para identificar um espacinho, né? Que ele fica aqui referenciando, e aqui está a sua lista lá. Você pode vir aqui e mudar esse cara in place. Você vem aqui e altera valores dele. Então, como você faz isso? Você também pode fazer isso acessando via índice. Então, por exemplo, eu quero renomear Marte. Marte, nesse caso, era o quarto elemento. Ó, 0, 1, 2, 3. É o quarto elemento. Então, eu venho aqui e falo, olha, eu quero que aquela lista no índice 3 receba esse valor. Então, o que ele está fazendo é simplesmente entrando na lista, onde já estava ali, acessando esse índice, pegando esse valor e colocando aqui. Agora, a lista mudou. Você fez ela ter uma mudança no valor. Então, por isso que ela é um objeto mutável. Aí, ele até brinca aqui que, putz, nossa, agora ficou meio grande. Então, vamos compensar mudando shortening os names de 3 planetas. Aí ele faz o seguinte, ó. Planets, aí ele faz um slicing. Isso aqui é bem interessante. Ele modifica uma parte da lista. Ele vem aqui e fala, ó, não quero, começa no 0, vai até o elemento 2, né, 0, 1, 2, e muda para esses valores aqui. Aí ele altera. Aí ele imprime. Aí você vê que a lista veio aqui, ó. Ele alterou a lista e os 3 primeiros elementos mudaram para o que ele colocou aqui. Então, depois ele fala, não, isso foi bobagem, volta para o nome que estava. Aí ele volta todos, inclusive Marte, que ele já tinha renomeado. Então percebe que ele fica mudando esse objeto aonde ele está. Ele não fica criando um novo, ele não fica fazendo nada, ele simplesmente vai lá e muda. Então você vê que aí depois ele volta. Se ele desse um print aqui, você veria que ele voltou para os nomes que eles estavam. Então isso é bem interessante, a gente pode ficar mudando e alterando como a gente quiser. A gente usa isso bastante na hora de programar. Funções aplicadas a listas. Essa é uma parte interessante. O Python ele tem várias funções úteis quando você precisa trabalhar com listas. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente às vezes precisava saber a quantidade de itens em uma lista? Então ele tem uma função len. Esse len é uma abreviação de length, que é tamanho, né, que é comprimento. E aí esse len, quando você passa uma lista para ele, ele te dá quantos elementos tem ali dentro. Então na hora que eu falo len passando planets, eu recebo 8, porque são 8 planetas. Então lembra até que eu falei que a gente poderia usar isso para acessar o último elemento? Isso seria bem fácil, porque eu poderia fazer assim, eu quero acessar o último elemento da lista de planetas. Então eu vou lá e faço planets. Aí, qual o índice que eu quero? Eu quero o índice len de planets. O que isso faz? Isso vai pegar o tamanho de planets. Então, imagina que eu tenho essa minha lista aqui e ela tem 8 elementos. Daí, ele vai dar 8. Então, eu vou chamar lá planets, abre colchetes, 8. Só que isso é um problema, né? Na verdade, porque lembra que começa do 0.
Então, o último nunca vai ser 8. Se tem 8 elementos e eu começo a contar do zero, qual vai ser o último? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Dá 8 quando você conta na mão, mas é o 7 o último índice. Então, quando eu quero fazer desse jeito, eu faço assim, né? Menos 1. Então, aí você vai pegar a quantidade de elementos que tem na lista, menos 1. Aí, esse cara vai dar 7 e aí vai ser o último elemento. Então, daria para fazer assim, mas é muito mais fácil você fazer planets, abre colchetes, menos 1, né? Não tem nem comparação. Outra função muito legal é o sorted, que é simplesmente uma função que ordena. Ele ordena os elementos da lista de um jeito que ele achar que faz mais sentido para aquele tipo, né? Que ele vai fazer o mais padronizado. Então aqui ele vai pegar as strings e ele vai ordenar alfabeticamente. Direto. Se você faz isso com uma lista de inteiros, ele vai ordenar do menor para o maior, crescente. Ah, mas tem como eu mudar como ele faz a ordenação? Tem. Parecido com o esquema que a gente viu do max, que a gente vai usar uma função de primeira ordem, né? A gente passa uma função que ele verifica como ele faz essa ordenação. Então tem, mas ele não fala disso aqui, eu imagino que tem algum motivo, mas pra frente talvez ele fale. Mas vamos seguir o conteúdo. Outra função muito usada é a somatória, né? Você passa uma lista de números e ele já te dá a somatória deles. Aí você não precisa fazer algum algoritmo que vai andar em todos eles e vai te trazer uma soma, que é o que a gente vai ver no próximo conteúdo, que é a parte de loops. Então essa é uma função bem útil. A gente já usou antes, né, o min e o max para pegar o mínimo e o máximo de vários argumentos que a gente passa. Né? A gente vai lá e fica 1,2,3. Só que a gente pode também passar uma lista. Ao invés de passar vários argumentos, se a gente tiver já uma variável que tem uma lista ali, a gente pode simplesmente passar essa lista dentro do max ou do min e ele vai te trazer o valor máximo ou o valor mínimo. Aqui no meio, ele coloca um ponto sobre objetos. Eu achei bem interessante o jeito que ele abordou esse conteúdo. Eu normalmente tinha uma aula só para falar sobre isso, mas ele falou de um jeito muito prático e fácil, né? Então, vamos seguir aqui que eu acho que é interessante. Basicamente assim, eu já falei algumas vezes o termo objeto, ele usa toda hora o termo objeto aqui, e a gente não parou para falar o que isso exatamente significa, né? Então, você pode até ler por aí que tudo no Python é um objeto, né? Então aqui ele colocou basicamente, né, de maneira bem resumida, objetos eles trazem consigo algumas coisas. E aí você acessa essas coisas usando a sintaxe de ponto do Python. Então, por exemplo, os números, eles têm ali com eles, você nem estava sabendo, uma coisa que chama image, que seria a parte imaginária daquele número. E provavelmente você não vai usar isso, eu nunca usei, a não ser que você esteja fazendo algum tipo de matemática muito maluca, que aí é realmente números complexos. Então aqui ele fala, ó, x igual a 12. O x é um número real, então a sua parte imaginária é 0. Daí ele faz um print de x.image. Então o que ele está fazendo? Ele está acessando uma coisa que está com x pelo ponto. Basicamente é o que falou aqui. Tudo no Python é um objeto. Então na hora que eu fiz x igual a 12, essa variável é um objeto. Aí eu fiz x.image, eu acessei a parte imaginária do x, que é um número real. Aqui é uma sintaxe do Python para você fazer a anotação de números complexos. Quando você faz c igual a 12 mais 3j, por exemplo, e aí você acessa a parte imaginária, ele te dá o 3, que está aqui, né, na parte imaginária. Então, bom, nem se atenha a números complexos, é uma coisa que a gente aprende, mas realmente é uma coisa que a gente mal sabe aonde que a gente vai usar. E uma das coisas que os objetos podem ter consigo são funções. E quando a gente acessa uma função de um objeto, a gente dá um outro nome, um nome mais especial para ela. A gente dá um nome de método. O que não é uma função, a gente chama de atributo. Então, por exemplo, o imag aqui, ele é um atributo. E aí, ele tem algumas coisas que são funções, e a gente chama de métodos. Então, por exemplo, o número tem uma função, aí é um método, que se chama bitLength. Então, você pode acessar da mesma maneira. Então, você vê que se ele faz x.bitLength, o que aparece aqui para ele é uma função, que é do número inteiro, né? Porque o x ali é um número inteiro, e a função é o bitLength. Ele não chamou a função, você viu que ele não fez o abre e fecha parênteses, lembra? Mas você pode chamar. Então, se ele faz x.bitLength, abre e fecha parênteses, ele retorna 4, que é o tamanho do inteiro. Então, aqui ele fala, olha, na verdade, nos notebooks de exercício, lembra quando a gente fazia, por exemplo, eu vou pegar um aqui. Ele fazia aqui, ó,
q6.solution, q6.check. O q6 é um objeto, o check é uma função do q6. E aí o check ele é um método. Então ele abriu e fechou, ele chamou esse cara que está dentro do q6. Né? Então aqui para a gente é exatamente isso. E você pode passar uma função, um método de um objeto dentro da função help, para também poder puxar informação sobre aquele método. Então isso também funciona. Aí ele até coloca aqui, esses exemplos aqui foram meio esquisitos. Normalmente os tipos que a gente está usando até agora, eles não têm muitos métodos que a gente acaba usando. Então número inteiro a gente não usa o bit length muito, a gente não usa essas coisas. Mas listas tem métodos que são bem úteis e você vai usar bastante. Então vamos entrar nos métodos das listas. Então, por exemplo, eu quero adicionar um item na minha lista. Então eu criei a minha lista, eu iniciei ela e eu preciso colocar um novo item lá dentro. Como eu faço isso? Lembra que a gente explicou que a lista pode ser modificada. Aí a própria lista tem uma função dentro dela, que é um método, e que recebe alguma coisa para adicionar na lista, que é o append. Então você faz o nome da lista, ponto, append e passa alguma coisa como parâmetro. Aí ele fala, Plutão é um planeta, droga. Não é, desculpa, não é. Isso não é mais, pelo menos. Então, basicamente, o append, ele tá aqui ele até coloca, né? O append é um método que está entrando em vários objetos do tipo lista, não só planets. Então, na verdade, você poderia chamar no help o list.append para entender, né? Porque qualquer lista que você criar, ele vai ter esse método. Isso é uma coisa que deixou bem superficial aqui, falando de objetos, mas a ideia é essa. A ideia qual que é? Quando eu crio uma lista, o Python falou assim, ó, é uma lista, então já joga ali um método que chama append junto. Tem uma série de coisas que as listas têm. E não importa as variáveis que você cria, elas são instâncias de objetos, na verdade. E aí você vai ter esses métodos para acessar. Então o append é um deles. Então aqui, o que ele faz, né? Ele fala até que ele retorna none, o append, né? Por que acontece? Então, quando você usa o método append, ele não retorna nada. Se você der um print e fizer um append dentro do print, você vai ver que ele vai retornar none. Porque, na verdade, ele faz o que a gente chama de uma operação in place. Ele vai lá, altera e não retorna nada. Ele simplesmente alterou ele mesmo. Foi isso que ele fez. Então, se eu faço planets.append Pluto, ele vai adicionar Pluto no final e acabou. Aí você tem outros métodos. Então, a gente tem, por exemplo, o pop. O pop, ele remove e retorna o último elemento da lista. Então, quando eu faço planets.pop, ele me devolveu o Pluto e tirou da lista. Ó, ele sumiu da lista. Isso daqui é vindo de uma outra estrutura de dados, né? Que aí eles meio que juntaram as coisas aqui para facilitar. Um outro método muito legal é o index, que é basicamente assim. Onde que está a Terra nessa lista? Aí eu quero saber, né? Porque eu sei que esse daqui é o 0, esse daqui é o 1, esse daqui é o 2. Mas imagina que você não sabe. Imagina que eu te falo assim, olha, o planets é uma variável, é um objeto que é uma lista de planetas. Eu preciso que você descubra onde está a Terra. Aí ele te dá um método para facilitar isso. Então você faz planets.index e aí você passa alguma coisa. Aí ele vai buscar. Quando ele encontrar, ele te devolve o índice que estava isso. Então por isso que ele devolveu 2 aqui. Então é um método super útil, né? Então ele fala aqui, ó, o index 2, porque é 0 index, né? E aonde que está o Plutão, que a gente fez o pop, né? Se a gente procura o Plutão, ele não está mais, porque o pop removeu e devolveu para nós. Na hora que eu faço index Pluto, ele não existe mais na lista. Então o Python retorna um erro para nós. E ele fala, olha, erro de valor. O Pluto não está na lista. Então está super claro que ele não foi encontrado. Então esse index não vai retornar nada para você. Daí, ele fala assim, beleza, Plutão não estava lá, né? Só que você viu que ele te deu um erro, né? Ele te deu um erro. Esse tipo de erro, ele para a execução do programa, porque ele não sabe o que fazer a partir daqui. Então, ele é uma exceção, que a gente fala, né? Então, esse erro, a gente às vezes não quer ter esse erro, né? A gente quer buscar o Plutão só se ele estiver lá. Se ele não estiver, a gente não quer. E como a gente sabe se alguma coisa está lá? Mas o index diz isso, né? Porque você pode ver pelo index se ele está. Pode, mas aí você teria que tratar essa exceção. Tem como?
Mas esse não é o jeito mais simples. O jeito mais simples é usar o operador in. Você pode fazer simplesmente assim, ó. Será que Earth, essa string, está dentro de planetas, que é essa lista? Você simplesmente usa o operador in. E aí ele é um operador de comparação, ele verifica se isso vai ser verdade ou não. Então ele fala assim, ó, Earth está dentro de planets. Ele vem aqui e te retorna true ou false. Então aqui ele procura, ó, is Calbefrax a planet? False. Ele não existe. Esse nome aqui não existe na lista de planetas. É um operador super útil também. Bom, aqui tem o help das listas, né? Ele vai te trazer um monte de coisas, um monte de métodos. Então você vê que isso daqui já faz mais sentido agora que a gente falou sobre os objetos e como toda lista tem um monte de coisa. Então aqui você vê tudo que tem a lista. Ó, então você vê aqui que tudo que é uma lista tem todos os métodos, ó, todos esses métodos. Aí tem um monte de coisa aqui. E aí depois, se você quiser estudar, você puxa para ver mais a fundo. Mas você tem, ó, o append, você tem count, você tem extend, o index está aqui, ó, retorna o primeiro índice. Se tiver mais de um com o mesmo valor que ele encontrar, ele vai te trazer o primeiro. E aí ele fala, ó, raises value error if the value is not present. Então, tipo, ele dá uma exceção se ele não encontra esse valor. Pop, remove, sort, tem vários. E aí a gente entra no segundo passo aqui, que são as tuplas. A última parte do conteúdo de listas aqui é quando ele fala sobre as tuplas. O que são tuplas? Eles são quase a mesma coisa que as listas, mas ele tem duas diferenças principais. Na verdade, acho que são só essas duas diferenças. A sintaxe de criação é diferente, então ao invés de fazer o uso dos colchetes, a gente usa os parênteses. Então aqui você tem parênteses para fazer as tuplas. Então aqui ele faz um exemplo, T igual a uma tupla 1, 2, 3. Né? E aí você também pode não usar nada. Pode simplesmente fazer com a vírgula, ele vai achar que é uma tupla, inferir que é uma tupla e vai colocar aqui. A segunda diferença das tuplas para as listas é que as tuplas não podem ser modificadas, elas são imutáveis. Então se eu faço T, sendo minha tupla, e eu quero mudar o primeiro valor, eu não posso. Você vê que o Python aqui ele já traz um type error, né? Uma exceção type error. Por quê? Porque o objeto tupla ele não suporta o eaten assignment, ou seja, eu não posso modificar o valor que está dentro da tupla. Eu não posso fazer isso. E normalmente as tuplas elas são usadas quando você precisa ter funções que retornam mais de um valor. Né? Então, por exemplo, os pontos flutuantes, os números com vírgula, eles têm esse método que é o asIntegerRatio, que é basicamente ele trazendo como se fosse uma fração, né? Então, quando você executa esse método, o que ele te faz? Ele te devolve, ele retorna uma tupla que tem o numerador e o denominador. Então, ele te traz um conjunto de valores ali, né? Na verdade, é uma tupla. Ele te traz uma tupla que tem o numerador e o denominador. E aí, você pode usar isso para você jogar dentro de variáveis desse jeito. Isso é muito legal. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável numerador, vírgula, denominador. O Python já entende que isso é uma tupla, porque você usou a vírgula aqui. E quando ele retorna uma tupla aqui, ele já pega o primeiro valor, coloca aqui, o segundo valor, coloca aqui. Porque isso aqui, na verdade, é uma tupla. Então, você já consegue trabalhar com esses caras. Né? Você vê que esse valor deu aquele valor lá de cima, né? Então, é bem tranquilo. E aí, lembra que eu falei que aquele exercício de você fazer uma troca de valores das variáveis tinha um jeito muito fácil de fazer usando Python? É basicamente esse, né? Se você tem uma variável A igual a 1 e B igual a 0, eu posso falar para o Python assim, ó, AB recebe BA, porque ele vai transformar isso e vai jogar o valor de B no A e o valor de A no B para você. E vai funcionar perfeito. Então, o conteúdo de listas é esse. Nos exercícios tem bastante coisa, eu vou deixar aqui para vocês o link desse conteúdo e vocês clicam para entrar nos exercícios. E senão esse vídeo vai ficar enorme para o dia 5. Daí eu vou seguir para o conteúdo sobre loops e list comprehension. Bora começar esse assunto que é muito importante também. Tudo é importante. Uma das coisas que você mais vai fazer quando estiver programando é iterações. O que são as iterações, né? São esses laços de repetição. Que em inglês são loops, muito mais legal, né? Então, aqui ele começa falando que loops são um jeito de repetidamente executar algum código. Então, por exemplo, ele vem aqui e cria aquela nossa variável planetas e atribui a uma lista de planetas. Beleza. Aí, a gente aprende uma nova palavrinha-chave.
for. O que é o for? É para cada planeta in planets. Então, qual que é a ideia? Vamos aqui entender o que é essa anatomia aqui, né? Então, aqui ele até explica, né, o que é. Então, o loop de for, ele especifica o nome da variável a ser usada, então nesse caso é planeta, e o conjunto de valores que você quer iterar sobre, né? Pensa que é iterar mesmo, viu? Não é interar, é iterar. É que você quer fazer uma iteração. Então, nesse caso, ele seta o nome de uma variável e aí qual que é o conjunto de coisas que você quer andar. Ele tem 2 pontos no fim, mesmo esquema do if, do def, dessas coisas. Então você identa e o bloco de código que tiver aqui dentro é o que vai ser executado várias vezes. Quantas vezes nesse caso? Para cada item daqui. Então, mas o que é esse planet, né? A gente não criou esse planet em lugar nenhum. Esse é um nome que a gente dá porque a gente criou aqui. Na verdade, esse nome pode ser qualquer coisa. Eu poderia escrever item. O que isso muda? Muda que aí aqui dentro, item é o item que eu estou iterando e não o planet. Então, na verdade, isso aqui é só uma outra etiqueta que você dá, porque o for, ele vai andar em cada um desses caras e para cada um deles ele vai pegar esse aqui, ó, Mercúrio. Ah, mas como é que eu vou acessar ele aqui dentro desse bloco de código que eu estou escrevendo? Ah, você vai acessar com esse nome. Então, você não precisa ficar acessando como 0, 1, 2 e assim por diante. Você simplesmente tem o planet aqui dentro. Então, esse loop facilita muito a sua vida, porque é para cada coisa em algumas coisas. Essa é a ideia. Então, esse in faz isso, né? Então, ele pode ser usado em qualquer objeto que suporte iteração. Você vê aqui, ó, ele suporta iteração. Então, basicamente, se você pode trabalhar aquilo como um grupo de coisas, você provavelmente vai poder iterar sobre eles. Então, você vai poder fazer um loop em cima daquilo. Então, por exemplo, além de listas, a gente também pode iterar sobre elementos de uma tupla. Então, imagina que a gente vem aqui, ó, ele faz multiplicadores, que é 2, 2, 2, 3, 3, 5. Aí ele faz produto igual, ele está fazendo um algoritmo aqui, ó. Então, o que ele faz? Para cada in multiplicands, não sei o que falar essa palavra, multiplicands, não sei. Ou seja, para cada item que está aqui na tupla, ó, para cada um desses, ele vai andar. Então, quando ele chegar nesse cara, agora o multi é 2. Aí ele entra aqui. Aí ele executa essa linha de código. Terminou de executar? Volta para cá. Agora ele não é mais esse e ele é esse. Agora o multi é 2 de novo, mas esse 2. Executa essa linha de código e aí volta para cá. Agora o multi é 2. Executa essa linha de código e volta para cá. Agora o multi é 3. Então, cada vez que passa numa iteração, esse multi assume o valor de um item da lista ou do grupo de coisas que você está iterando sobre. Nesse caso, se a gente fosse entender, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o produto começa com 1. Aí ele vai fazer, ó, produto recebe o valor que ele tem vezes o multiplicador. Então ele vai fazer 1 vezes 2, aí dá 2. Aí depois ele vai fazer 2 vezes 2, aí dá 4. Aí depois ele vai fazer 4 vezes 2, daí dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Por isso que ele deu 360 aqui. Se você quiser entender melhor, pausa, volta e tenta ver de novo essa questão de como ele anda em cada um dos itens. Isso aqui é básico para você fazer tudo. Imagina que você vai ter que iterar sobre os dados de algum grupo de arquivos. Aí você vai ter que fazer um for loop. Ah, eu vou ter que iterar sobre um conjunto de dados que veio não sei de onde. Você faz um for loop. Tem outros jeitos, tá? A gente vai aprender a usar umas bibliotecas que facilitam muito a nossa vida. Mas normalmente a gente precisa executar repetidamente blocos de código. Isso é muito comum. Ah, eu preciso garantir que todo cliente tenha alguma coisa. Eu vou lá, ando em todos os clientes e faço alguma coisa. Isso é muito, muito comum. Né? Isso aqui é muito interessante, né? O que é uma string no fim do dia? Uma string, ela é um conjunto de caracteres, né? Então, no Python, como o Python tudo é um objeto, o string, né? Objeto string, vamos falar assim, que, né? Eu sei que não são esses termos certos, mas
O que é a string? Ela já foi feita para ser iterável. Então eu consigo andar nos elementos da string, que são basicamente os caracteres. Então se eu faço o uso da sintaxe for em alguma coisa, ele vai andar em cada elemento. Se for uma string, ele vai andar em cada caractere. Ó. Então o que ele fez aqui no código, que é bem interessante? Ele falou assim, olha, para cada caractere dentro de S, ou seja, aqui dentro. Ah, mas esse char a gente não criou. Isso é uma das coisas que meus alunos tinham mais dúvida quando eu ensinava Python. Ah, mas o que é isso aqui? O que é esse char? Esse char não existe. Não existe. O for vai criar e vai te dar aqui. Aqui ele vai fazer sentido. Se eu tentar usar o char fora depois, não vai fazer sentido. Então aqui dentro ele verifica. O char, lembra que as coisas têm métodos, né? Então o char, que na verdade é uma string aqui dentro, né? Uma string de um caractere, ele tem um método que chama isUpper, que retorna o quê? Se ele é maiúsculo. Então ele está fazendo o seguinte, ele fez uma frase aqui falando de esteganografia, que é uma técnica de você colocar mensagens criptografadas, escondidas, dentro de arquivos, imagens, vídeos, alguma coisa assim. Então aqui ele põe uma mensagem escondida, então ele põe a mensagem que ele quer em letras maiúsculas. Então ele põe H, então para cada um desses, o que ele faz? Ele anda e verifica. Se for letra maiúscula, ele imprime. Se não, ele não faz nada, ele simplesmente não vai entrar no if. Aí, uma vez que ele terminou o if, ele volta para o for e vai para o próximo item. E assim por diante. Então, ele imprime esse cara, né? Esse cara que ele está olhando agora. Então, ele só vai imprimir os que são maiúsculos. Então, ele vai imprimir o H, o E, o L, outro L e o O. Então, ele vai imprimir hello. Ele fez uma brincadeira aqui com esteganografia. O range, ele é uma função muito interessante do Python que facilita muito a nossa vida. Porque, às vezes, você não precisa iterar sobre um conjunto de coisas, mas você precisa repetir um código um número finito de vezes. E aí, como você faz isso? Uma das maneiras de fazer é usando o range. E aí a gente continua no uso do loop for, né? Então, o que a gente faz? O range, quando você passa um número, ele volta para você essa sequência de números, dado esse número que você passou aqui. Então, se você quer repetir uma coisa 5 vezes, você pode fazer o seguinte. Para cada número em intervalo até 5, o range é como se fosse um intervalo, ele vai repetir isso 5 vezes, porque esse range retorna um conjunto de 5 números, como se fosse. Na verdade, ele torna um generator, mas isso é assunto para outro vídeo, provavelmente. E aí você imprime aqui o que ele está trazendo. Ó. Então ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. Lembra? Ele começa do 0 e vai até o 4, mas ele fez isso 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer, mas aí a gente vai ter que usar um outro loop, usando o while. Os loops while, eles são da mesma maneira que o for, ele também é um loop. Mas ele é um tipo um pouco diferente, porque ele vai fazer alguma coisa enquanto alguma condição for verdadeira. O for, normalmente, a gente itera dentro de alguma coisa. Então, para cada item dentro de alguma coisa. O while, a gente vai fazer, enquanto essa condição for verdadeira, executa. Isso significa que a gente pode fazer alguma coisa que executa para sempre? Sim, pode. Então, aqui, vamos pegar um exemplo. I igual a 0. Ele começou uma variável com 0. Aí ele fala, enquanto i for menor que 10, executa esse bloco de código. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente verificar essa condição, ela dando true, ele executa esse bloco de código. Aí ele imprime o número, e aí ele pega essa variável e aumenta em 1. Por quê? Porque ele quer que em algum momento essa condição seja falsa e quebre e pare de executar, para o loop ser finito. A gente poderia fazer ele ser infinito? Poderia. A gente poderia simplesmente escrever assim, while true faz alguma coisa. Mas a gente usa isso? Um loop infinito? Olha, dependendo do seu programa, às vezes pode ser um problema, porque ele vai ficar executando para sempre e não deveria. Mas tem casos que sim. Por exemplo, um jogo tem um loop infinito, ou seu próprio computador, que fica buscando interrupções para entender o que vai fazer. Fica para sempre aqui. A pessoa apertou jogar. Agora vai para outro lugar. Enquanto isso fica ali. Então isso acontece, a gente pode usar o while true para fazer alguma coisa. Ele é útil sim. Então esse é um outro tipo de laço de repetição. Então a gente tem o for,
e o while. São os dois jeitos de a gente executar códigos repetidamente no Python. Agora entra um assunto muito, muito, muito legal. Essa daqui é uma coisa que eu normalmente, no meu curso de introdução ao Python, eu não dava. Mas o Kaggle trouxe e isso talvez seja muito importante para o nosso uso que vai ser Machine Learning depois, né? Então, isso aqui é uma das coisas mais legais do Python. É, assim, uma das coisas que me fez apaixonar pela linguagem. Então, ele inclusive fala isso, ó, List Comprehension é uma das features únicas e mais adoradas do Python, né? Então, talvez o jeito mais fácil de entender seja olhando o que está acontecendo, aí a gente entende o que ele fez, né? E como ele fez isso. Ele quer fazer uma lista de quadrados. Então, ele quer fazer uma lista num range de 10 números, e aí ele quer criar essa lista. Essa lista aqui, ela é criada usando essa notação no Python, se você quiser. Você começa uma lista, aí você diz uma operação aqui, e você faz o loop for aqui, ó. E aí você fecha aqui a lista. O que ele está fazendo? Ele está fazendo, para cada n dentro do range de 10 números, ele está executando isso e já está fazendo isso virar uma lista. Já está adicionando numa lista que você criou. Então esse é o List Comprehension. Você está criando isso ali direto numa linha só. Então ele já faz n ao quadrado para cada n no range de 10 números. Isso é muito fácil de entender, porque eu quero fazer uma lista que seja n ao quadrado para cada n dentro de um grupo de vai até 10. E aí ele vai gerar essa lista. Como você faria isso sem o uso de List Comprehension? Desse jeito, ó. Você cria uma lista vazia, aí para cada n dentro de um range de 10 números, você pega essa lista e dá um append de n ao quadrado. Nossa, mas não tem tanta diferença, né? É uma linha para 3. Não, isso é até fácil de fazer. Mas é que é muito legal você poder ter essa possibilidade aqui. O List Comprehension é uma coisa muito bonita. Sério, é um negócio muito legal. Então, e você pode fazer mais legal ainda. Então você pode, por exemplo, fazer isso. Ó. Ele quer pegar os planetas que têm nomes pequenos. O que é nome pequeno para ele? Nome pequeno para ele é que o tamanho do nome... Lembra que eu falei que o len conta a quantidade de elementos de uma lista? Planet, aqui, pode ser uma string. Aí ele pega a string como uma lista, porque é uma lista de caracteres, e ele vê o tamanho dela. Então aqui é quantos caracteres tem nessa palavra. Se a lista, né, de caracteres tem menos que 6, se é menor que 6 esse número, ele considera um planeta com um nome pequeno. Então o que ele faz? Ele faz assim, ó, planeta... para cada planeta em planetas, se esse cara aqui que está executando no for o len menor que 6. Então você está meio que colocando um filtro. Então eu estou pegando uma lista da minha lista de planetas baseado num filtro de tamanho da string que está nessa lista, de cada um dos elementos. Isso aqui é muito legal. Ele, inclusive, dá um exemplo falando, se você é familiar com SQL, você pode pensar isso sendo como se fosse uma cláusula where. Então é exatamente isso, você está filtrando alguma coisa, né? Isso é muito, muito legal. E aí aqui ele faz mais ainda. Ele faz, além de usar um if para filtrar, então você está fazendo um for planet in planets, if alguma coisa, né? Então, ou seja, ele vai andar nessa lista, considerando essa condição. E aí, quando ele for pegar esse valor para adicionar nessa lista que ele está criando no List Comprehension, ele faz um upper, ou seja, ele usa um método da string que transforma todos os meus caracteres em maiúsculos, e ele faz uma operação de string que é a concatenação com exclamação. Quando eu faço alguma string mais alguma outra string, ele junta as strings, ele concatena. Ele faz essa operação aí, que seria a soma de números inteiros. Quando são duas strings, ele junta, ele concatena as strings. Então, aqui ele, além de filtrar numa linha só, ele andou na lista de planetas, filtrou, fez uma transformação no dado e isso virou uma lista separada para ele. Isso aqui é sensacional. Uma vez que a gente domina isso, o código fica mais limpo, fica mais fácil de entender. É realmente de outro mundo. E o pessoal até fala aqui, ó, normalmente o pessoal escreve isso numa linha só, mas você pode achar até mais claro se você jogar em 3 linhas. Funciona também. Tipo, você faz isso para cada planeta em planetas, se isso acontecer. Então também funciona. E aqui ele fala, ó, continuando a analogia ao SQL, você pode pensar essas 3 linhas como sendo um select, from e where. É realmente muito isso a ideia, é bem legal. E aqui ele fala, ó,
A expressão na esquerda não tecnicamente precisa envolver a variável do loop. Então não necessariamente eu preciso usar o planet aqui. Então aqui, por exemplo, é que normalmente você vai usar, mas aqui normalmente ele fez 32 para cada planeta e planeta. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma lista com vários 32. Não necessariamente você precisa usar o variável de loop, né? Mas normalmente você vai usar, né? Não acho que não vai usar. Então aqui, isso aqui é a parte muito legal. Então aqui ele fala, list comprehensions combinada com funções, por exemplo, min, max e sum, pode trazer com soluções incríveis de uma linha para problemas que normalmente tomariam várias linhas de código. Então, por exemplo, vamos comparar as duas células de código aqui. Vamos primeiro olhar para essa, count negatives. O que isso faz? Vamos ler a docstring dele. Retorna o número de números negativos numa dada lista. Então, se você passa o count negatives com essa lista aqui como argumento, ele vai retornar 2, porque são 2 números negativos. Como ele faz esse algoritmo? Então, vamos lá. Ele seta uma variável n negative para 0, ou seja, por enquanto não tem nenhum número negativo, tá 0. Para cada número dentro desse nums que eu recebi, então aqui eu estou usando tudo que a gente aprendeu nos outros dias. Eu estou definindo uma função, usando def, estou usando um argumento aqui que é uma lista que eu preciso receber, e estou fazendo uso de bloco de código com condicionais, booleanos e loops. A gente está usando tudo. Então aqui, para cada número dentro dessa lista de números que você me passou, se o número for menor que 0, 2 pontos entre aqui, eu aumento esse cara, porque eu estou contando, né? Estou contando quantos negativos eu encontrei. Então toda vez que eu encontrar um negativo, eu aumento. Então ele passou uma vez, continua 0. Passou de novo, agora está 1. Passou de novo, tá 2. Passou de novo, continua 2. Passou de novo, continua 2. Terminou, porque o for acabou, não tem mais itens. Aí ele retorna esse número. Então ele retornou 2. Como a gente faria isso usando list comprehension? Simplesmente assim. Olha que coisa bonita. Isso aqui é poesia. Olha só. O que ele está fazendo? Vamos ler de dentro para fora, né? Ele está fazendo aquilo que a gente fez lá em cima. Então, para cada número em nums, ou seja, eu recebi essa lista. Então, para cada número em nums, se o número for negativo, ele vai colocar esse número numa lista. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando a lista, então imagina que a gente passou uma lista tipo 1, menos 1, 2, menos 2. A lista que ele está fazendo aqui, né, nesse list comprehension, é uma lista com o menos 1 e o menos 2. Quantos números negativos tem aqui? É só contar quantos elementos tem nessa lista, né? Então, ele conta usando len. Então, com uma linha de código, a gente conseguiu fazer a mesma coisa que esse algoritmo aqui, ó. A gente simplesmente fala, retorna o tamanho da lista dos números... o tamanho da lista dos números que são negativos que você encontrou andando nessa lista de números. É muito poderoso isso. É realmente muito legal. Então ele até brinca aqui, né? Muito melhor, né? Então se você se preocupa muito de diminuir o tamanho do seu código, tem uma terceira solução que é ainda melhor. Mas aí aqui eu acho que já é meio loucura também, né? Mas dá pra fazer. Lembra que a gente fez uma conversão de booleano para inteiro? E aí quando é true ele dá 1, quando é false ele dá 0? Na verdade, quando é isso mesmo, é exatamente isso que eu falei. Então, o que ele quer fazer aqui? Ele quer contar os negativos, né? Então ele faz uma lista de verdade, de true or false. Então imagina que a gente tem uma lista assim, ó. 1, menos 1, 2, menos 2. O que ele faz? Ele transforma essa lista, usando o list comprehension, em valores booleanos. Só que usando a condicional num menor que 0. Esse aqui é menor que 0? Não, então é false. Esse aqui é menor que 0? É, então é true. Esse aqui é menor que 0? Não, então é false. Esse aqui é menor que 0? É, então é true. Transformada essa lista, ele soma os valores. O que o sum vai fazer? Vai transformar isso em número e vai somar. Então, quantos são negativos? 1 mais 1, 2. É isso que ele está fazendo. Muito legal, né? Ficar ainda melhor do que esse. Bom, e esse é o conteúdo de Loops e List Comprehensions. Ele até fala aqui sobre esse formato mais simples, né? Mais compacto de escrever código e que qualquer uma dessas soluções para a gente definir qual que é a melhor é completamente subjetivo.
Então, resolver um problema usando menos código é sempre bom, mas é bom ficar na mente o que está escrito no Zen do Python. Esse Zen of Python, ele é uma coleção de guias, assim, né, de guias de guiding principles aqui, que influenciaram o design da linguagem de programação Python, né? Então ele escreveu aqui, ó, ele escreveu isso, o Tim Peters escreveu esse conjunto de princípios e postou no mailing list de Python em 99. E aí tem vários princípios aqui que ele coloca, e dois deles que ele fala aqui são legibilidade conta, interessa, e explícito é melhor que implícito. Então é sempre ter isso em mente. Às vezes, isso daqui, fica bem menor. Mas na minha visão, esse daqui, para quem está acostumado com List Comprehension, é mais fácil de entender o que está acontecendo, porque você entende aqui o filtro, você entende o que você está fazendo, do que esse. Esse aqui você vai ter que lembrar que ele implicitamente faz a conversão. Não que seja impossível, né? Mas eu, se fosse escrever, provavelmente escreveria assim. Seria o jeito que eu escreveria. Mas não que isso seja impossível de entender, não é. Mas é subjetivo, como ele mesmo está falando. Bom, o conteúdo de hoje foi muito extenso. A gente já está aí com bastante tempo de vídeo. Por isso eu vou pular os exercícios por agora. Hoje é o 5º dia. A gente vai ficar aí provavelmente 1 ou 2 dias sem vídeos. Aí a gente volta por mais 5 dias. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil. Aí a gente falou de List Comprehensions, que é uma coisa mais legal do Python. É a coisa mais bonita que o Python tem, é List Comprehension. Eu amo esse negócio. É realmente muito legal. E é muito, muito útil. Você vai ver, conforme você for fazendo seus programas depois, quando a gente entrar realmente a fundo para fazer modelo, para ler os arquivos, começar a mexer mais, cara, isso vai facilitar muito a nossa vida. Todos esses pequenos tricks que a gente está aprendendo vão facilitar horrores para a gente escrever código. E se você já teve alguma experiência com outra linguagem de programação, nossa, você vai vir pro Python correndo. Brincadeira. É isso. De novo, curte, compartilha. Se você tá afim aí, se inscreve aqui no canal para ter o sininho ativado e receber os lembretes de todos os vídeos que eu for lançando. Agora eu tô nessa vibe de fazer essa jornada e depois vou continuar postando. Então, eu não vou fazer depois todos os dias, igual eu tô fazendo agora, mas eu vou continuar postando. Então é importante aí você se inscrever e compartilhar com seus amigos. Às vezes seus amigos gostam de computação. Eu tenho uns vídeos aqui que eu já fiz. Eu fiz um mini simulador de epidemias no começo da pandemia. Eu brinquei ali com o P5.js e fiz um esqueminha. Eu fiz também Konami Code usando P5.js, estimando Pi usando Monte Carlo com P5.js. Então dá uma olhada nos outros vídeos que tem algumas coisas legais. Eu vou postar mais coisas depois diferentes, provavelmente mais uma questão de computação criativa, que é uma coisa que eu adoro. E quem sabe eu não faço com Python também. Uma vez eu fiz um joguinho com Python que ficou bem legal. Vamos ver o que a gente pode trazer aí de novidade. E se você quiser me ajudar, coloca aí nos comentários o que você acha, o que você gostaria de ver, né? O que você sente falta, o que você acha que eu poderia fazer de diferente aí que ainda não tem na internet, não sei. Beleza? Um abraço e até mais.